seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Imaginem 100 doentes com um sintoma novo na consulta de medicina geral e familiar. Os médicos de família, nessa consulta, avaliam a situação clínica e o seu pressentimento é que esse sintoma não corresponderá a uma doença oncológica. Esta percepção estará correta entre 50% a 75% das situações ou mais de 90% das situações? Caros colegas, todos nós, no nosso dia-a-dia, usamos o nosso instinto, a nossa intuição, o nosso pressentimento para tomar decisões clínicas. Aquilo que na literatura inglesa vem designado como gut feelings. Se traduzirmos à letra, podemos falar em sentimentos viscerais, mas essa expressão não é usada em português e, no fundo, corresponde ao uso da tal intuição. Também é óbvio que a intuição pode variar muito de clínico para clínico, de acordo com a experiência pessoal de cada um, mas também é verdade que a intuição de um médico incorpora todo um percurso de aprendizagem e treino técnico-científico, e isso é muito relevante. E para nos falar um pouco deste tema, tenho comigo hoje a nossa co-editora Sofia Batista. Olá, Sofia, bem-vinda a este episódio. Ora, viva, muito obrigada. Então, já usaste hoje os teus gut feelings? Acho que sim! Então, para navegar aqui no trânsito do Porto, tem que se usar muito gut feeling. Ok. Muito bem. E então, trazes aí um estudo na manga? Não é bem na manga, mas saiu em novembro de 2022. Um estudo muito interessante, publicado no Journal of General Internal Medicine. É um estudo observacional num coorte prospectivo sobre isto dos gut feelings. Incluiu 155 médicos de família espanhóis com o objetivo de avaliar a prevalência de gut feelings nos médicos e o valor preditivo destes gut feelings para o diagnóstico de cancro ou outras doenças graves. Então, durante pelo menos um dia de trabalho, os clínicos completaram um questionário, que era o Gut Feeling Questionnaire, relativamente a todos os pacientes adultos que trouxessem à consulta um motivo novo. Os investigadores depois seguiram cada paciente aos 2 meses e aos 6 meses após a consulta, revendo os registros clínicos dos cuidados de saúde primários e dos hospitais, procurando diagnósticos de novo de cancro ou de outras doenças graves. Pois é, colegas, estou certo que não imaginavam que existisse um Gut Feeling Questionnaire. Pelo menos nós não imaginávamos e achamos tão interessante que decidimos partilhar o estudo convosco. E a que conclusões chegaram então estes investigadores? Ora, primeiramente caracterizando aqui a amostra, dos 155 médicos de família, tinham idade média de 46 anos, 70,3% eram mulheres, e preencheram o questionário relativo a um total de 1.487 pacientes. Os médicos reportaram ter sentido algum tipo de gut feeling, de pressentimento, em 97% das consultas. A maioria, 75%, correspondendo a um pressentimento positivo, que os deixava, portanto, confiantes em relação à abordagem que tinham feito do paciente, mesmo que não houvesse um diagnóstico propriamente dito. Uma sensação de alarme ocorreu em 22% das consultas. Na presença desta sensação, ocorreu mais frequentemente procedimentos diagnósticos adicionais por parte dos médicos. Em 2 meses, 4,6% dos pacientes tiveram um diagnóstico de cancro ou outra doença grave. Portanto, em síntese, a sensação de alarme dos médicos de família previu corretamente doença em 1 em cada 8 pacientes, portanto, um valor preditivo positivo de 12%, mas a ausência de um pressentimento negativo estava correta em 98% dos casos. Um valor preditivo negativo de 98%.
Exatamente. Então acabas de dar a solução do nosso quiz. Ou seja, Ainda não era para dar já. Sim, era mesmo, era para dar. A ausência do tal pressentimento negativo estava correta em 98% dos casos. E, tecnicamente falando, isto corresponde ao valor preditivo negativo e significa que no nosso quiz a resposta correta era que a percepção dos médicos de família, no fundo, está correta em mais de 90% das situações. Sofia, sem dúvida que este estudo é interessante. Um outro dado pertinente obtido neste estudo é ele revelar que os médicos de família utilizam a sua intuição, os seus gut feelings, em quase todas as consultas em que os pacientes se apresentaram com sintomas novos. Verdade, e não é o primeiro estudo a obter estas conclusões, curiosamente. Já uma revisão sistemática, portanto agregando os estudos até à data, publicada em 2020 no British Journal of General Practice, também concluiu que estes pressentimentos, premonições, intuição, sexto sentido, como lhe quisermos chamar ao gut feeling, estes gut feelings dos médicos de família em relação a um possível diagnóstico de cancro nos pacientes se associa quando apresenta uma maior probabilidade de cancro, de diagnóstico de cancro. E na mesma linha, o estudo que trouxemos hoje também evidenciou justamente que os clínicos agem de acordo com os gut feelings com bastante frequência. Muito interessante e se calhar, colegas, temos que treinar esta nossa intuição que usamos na prática clínica e no fundo é isso que fazemos ao longo do nosso percurso profissional e de estudo e atualização. Sofia, muito obrigado pela tua participação neste episódio. Fica bem. Sempre um gosto, muito obrigada. E colegas, como sempre, com este episódio vamos partilhar os estudos originais, quer este estudo mais recente, quer a revisão sistemática. E muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem. Até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.